Olá, eu sou o Douglas e irei apresentar aqui, juntamente com o João Carlos e a Sara, a última entrega de projetos, né, na parte de CAPEX e OPEX da Healthy, que é a nossa bebida vitamínica e proteica, principalmente, proveniente da proteína de soja. Então, mostrando aqui o nosso fluxograma, já foi mostrado nas outras entregas. Sempre importante demonstrar ele aqui de novo, né? Então, apresentando sobre o custo de implementação dessa planta, que é o CAPEX, nós temos que levar em conta, principalmente ali no custo dos equipamentos, nós temos que estimar os preços desses equipamentos, tanto como a sua instalação, né? Que no caso seria o ISBL, né? o Inside Battery Limits, que o professor explicou na aula, que seria a base dessa estimativa, né? Você saber os custos, estimar as instalações de cada equipamento. E esse total seria o ISBL. A partir disso, podemos estimar os custos ali de infraestrutura, que seriam o SBL, o Off-Site Battery Limits, que seria a parte, como já falo ali, da infraestrutura, partes de escritórios, laboratórios e a parte, no caso, exterior da planta, né? E também para isso nós precisamos estimar o capital de giro, que é um capital que nós temos que colocar ali no início da planta para fazer ela funcionar, né, e já ter a produção já iniciada, e a partir disso já temos nossos produtos já para vender. Também o nosso plano de contingência, que é muito importante, como o professor falou em aula, pois sempre temos que ter esse dinheiro guardado para caso alguma crise, aí, algo que a gente não pode prever, acaba ocorrendo, como um grande exemplo aqui, estamos vivendo numa pandemia, e muitas empresas, com certeza, muitas indústrias, né, tiveram que usar o seu capital de contingência para continuar, né, nos seus negócios, para não ir à falência. Então, só explicando aqui que, primeiramente, então, nós pesquisamos os valores dos equipamentos, a grande maioria nós encontramos em dólares, e nós utilizamos a conversão ali, né, do valor de $1 é 5,06 reais, que esse valor foi cotado aqui mais recente, ali no dia 7 de dezembro. E a sua grande maioria, como já disse, encontramos os valores em dólares em catálogos atuais. Então não foi feito nenhum tipo de conversão de inflação também, pois nós fomos atrás de valores da atualidade. Então, continuando falando aqui sobre os equipamentos, como já falei, ele é a parte do ISBL e os seus custos, né? Então, a sua grande maioria foi estimado a partir de catálogos que a gente encontrou na internet. A grande maioria mesmo ali pelo site do Alibaba, onde a gente encontra diversos equipamentos, então é uma grande fonte ali. E alguns equipamentos da nossa lista a gente teve que estimar uns valores um pouco diferentes, pois não tinham as mesmas capacidades e acabamos usando aquele esquema de conversão, né, que está no livro do Toller, que é mais utilizado para estimar um preço de uma planta inteira. Acabamos usando ali para estimar os equipamentos, e cada equipamento a gente procurou usar um fator N ali de expoente mais adequado, né, de acordo com aquelas tabelas que estão ali no Toller. Então essa seria a tabela dos nossos equipamentos, né, como a gente já explicou nas outras apresentações, quais são esses equipamentos, no que eles são utilizados. E essas são as estimativas, né, dos preços de cada um deles,
Também já demonstramos aqui a estimativa de um fator de instalação, que varia ali entre 2 e 4. Muitos a gente conseguiu achar ali no livro, outros que a gente não tivemos acesso, estimamos ali uma média de 3. E aqui também já então poderíamos calcular já, né? Calculamos no caso o custo de instalação. E seu somatório total seria já o ISBL. Tivemos um total de R$ 3.961.711,53. Então, continuando na estimativa do CAPEX. Mas ainda temos que estimar também o ASBL, como eu já falei, o Off-Site Battery Limit. E numa estimativa inicial, nós podemos considerar que o ASBL seria cerca de 40% dos custos do ISBL. E com essa aproximação, nós chegamos a um valor de R$ 1.584.684,61. O EIC é a parte de engenharia e construção, também vem aí a parte de infraestrutura, né, a parte de prédio, né, da nossa indústria. É uma estimativa também ali que abrange cerca de 20% do ISBL. Então temos um total de R$ 792.342,31 para a parte de engenharia e construção. Como falei também, temos ainda o capital de giro, que é o capital que a gente precisa de início para a nossa planta girar. Também como base do ISBL, nós consideramos que seria cerca de 15% do ISBL, então totalizando num valor de R$ 594.256,73. E o plano de contingência também, que seria o dinheiro que a gente teria ali para casos de crise, que seria estimado como 25% do valor do ISBL, então teríamos ali R$ 990.427,88. Então, somando todas essas estimativas apresentadas, teríamos no total de implantação, no custo de implantação, né, da planta, um valor de R$ 7.923.423,06. Bom, pessoal, eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o OPEX. O OPEX é o custo de operação da planta. Basicamente, ele consiste nos custos necessários para que ocorra cada batelada. Esses custos são separados em custos variáveis e custos fixos. Esses custos normalmente têm as siglas VCLP e FCLP. Bom, nos custos variáveis, eles consistem basicamente em matéria-primas, algumas utilidades de insumos, nos quais os preços variam ao longo dos anos, de acordo com a situação econômica global. Para o processo de fabricação da nossa bebida, foram considerados o tempo de batelada de 4 em 4 horas por dia, com uma diferença de 1 hora entre uma batelada e outra, porque tem que limpar o equipamento e tudo isso. Eu tenho que ressaltar só uma coisinha aqui, é que para todos os nossos cálculos a gente utilizou um custo para matérias-primas e utilidades e insumos fixo. A gente, como aluno e quando fez o trabalho, a gente tem noção que esses custos vão variar. Se a gente tivesse numa planta real, esses custos iriam variar ao longo do ano e a gente teria que fazer um cálculo pelo menos aproximado, com uma margem de quanto, sei lá, a soja pode variar ou não, mas para motivos de cálculo e para apresentar o trabalho a gente utilizou esses valores fixos. Aqui eu vou estar detalhando só um pouquinho mais das principais custos variáveis que a gente tem. Basicamente no nosso processo a gente tem a farinha de soja, a água, a milho de tapioca, a farinha de aveia, a farinha de arroz, tudo que a gente utilizou para compor o nosso produto. E aí aqui desse lado então é a massa do que a gente vai utilizar no ano, e aqui ficou o preço, e aí aqui está o custo anual. É basicamente uma soma, né? E aí as matérias-primas totalizaram um custo anual de R$ 32.235.539. Bom,
Nos custos fixos do processo, FCOP, correspondem basicamente aos custos de mão de obra de funcionário, manutenção de equipamentos, recursos humanos, tecnologia de informação, seguros e etc. Basicamente, são aqueles custos que a empresa ou o processo em si consegue determinar. Eles não dependem de nenhuma variação. Obviamente, você pode ter salário mínimo e coisas assim, mas de maneira geral a gente consegue definir, eu consigo pagar na minha planta, na minha operação, e tendo um lucro, eu vou pagar isso para os funcionários e tudo isso, com isso eu consigo operar, né, dentro dessa margem. E aí então aqui entra todas as partes desde a gerência até o chão de fábrica, vamos dizer assim. Bom, algumas considerações que foram feitas no nosso trabalho que a gente achou que era plausível foi que na mão de obra a gente foram consideradas 10 funções de trabalho e dessas 10 funções elas vão desde a parte administrativa até a parte de supervisão. A gente colocou uma média de 4,8 funcionários por posição, o que deu uma média aí de 48 funcionários no total. Então a gente, para conseguir fazer rodar a nossa planta, teria 48 funcionários. A gente pesquisou bastante, a gente achou que é um número que se adequava pelo processo proposto. E aí a gente considerou uma média de R$ 100.000 de salário anual para cada funcionário. Obviamente a gente entende, a gente tem noção de que uma pessoa mais especializada vai receber mais dinheiro e uma pessoa menos especializada recebe menos dinheiro. Mas a gente achou que ali também estava numa margem legal. E isso dá um custo total de 4 milhões e 800 mil. E a manutenção aí, a gente trouxe alguns dados da internet que a gente conseguiu achar, considerou a taxa de manutenção cerca de 4% do ISBL. E aí a gente teria o custo anual de 158 mil mais ou menos. O overhead da planta, que basicamente são a parte de recursos humanos, TI, finança, controladoria, a parte de gerência, normalmente chega a ser cerca de 65% da mão de obra e manutenção. E aí, então, se a gente fizer essas contas, daria 3.223.000 aproximadamente. E aí, para as taxas de seguro, a gente também deu uma pesquisada bem boa na internet e a gente achou uns valores que totalizam cerca de 2% dos custos fixos. Isso pode parecer pouco, mas para uma planta que opera, e quanto maior é a planta, vai ser muita coisa, tá? Porque isso, pelo menos para mim, quando a gente estava pesquisando, me intrigou um pouco, porque eu achei que ia ser muito maior. Mas se a gente pensa em todos os valores envolvidos numa planta, é um valor que é relativamente até alto, e considerando que por mais que o seguro esteja dando a garantia, não é de interesse de quem tem a fábrica ou de quem está fazendo a planta rodar que tenha qualquer problema. Então, basicamente, o seguro é mais para cobrir qualquer tipo de acidente que possa acontecer, qualquer tipo de incêndio ou qualquer coisa do tipo. Obviamente, o seguro também varia com o processo e a indústria que a gente escolhe, e a nossa então é considerada relativamente segura, né? Se você comparar com petrolíferas e outras assim, eu acho que a taxa de seguro tende a ser muito mais alta. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre as receitas, margens, custos, impostos e os lucros do projeto do Health. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho aqui sobre como foi feita a nossa precificação, né? A nossa precificação ela foi feita com base dos nossos custos fixos e dos nossos custos variáveis, almejando um lucro aqui de 240%. Com base nisso, a gente chegou aqui no valor de R$ 15 do preço unitário, que é da garrafinha de 500 ml. Tendo o preço unitário do nosso produto, a gente conseguiu ter as receitas anuais, né? Então, baseado ali no valor de R$ 15 a unidade, a gente chegava no valor total de produção de um ano de 132 milhões e 192 mil, que é um resultado bem expressivo. Além do produto, a gente também resolveu vender o subproduto, como o professor mesmo tinha dito ali durante a aula, que poderia ser algo que traria mais rentabilidade ainda para a gente, visto que se a gente não reutilizasse esse subproduto, ele apenas se tornaria um resíduo, e esse subproduto, que é o bagaço da soja, ele é muito utilizado para ração animal, então é muito fácil de vender, né? Pensando nisso, a gente chega aqui através de pesquisas que o bagaço da soja tem o valor de 30 centavos o quilo,
E com a nossa produção anual de um ano de subproduto, né, a gente chega aqui no valor de R$ 313.502,40 reais. Somando o lucro, né, o valor total, aliás, do produto com o do subproduto, a gente chega na receita anual de R$ 132.505.502,40 reais, que é um valor expressivo. Bom, para o lucro bruto, que é a receita total menos o custo direto de produção, a gente resulta no número de R$ 76.960.068,84 reais. Sobre os impostos, gente, para a gente calcular a questão dos impostos, a gente levou em conta os impostos ICMS, o PIS, CONFINS e IPI, que são impostos que são incididos sobre os produtos industrializados no Brasil, tá? Ele é calculado com base no valor da bruto da nota fiscal, tá? E com base no nosso produto, a gente chega nessas alíquotas. Então, no ICMS, a nossa alíquota seria de 17%. Em questão do PIS, que é o Programa de Integração Social, seria no valor de 0,65%. No CONFINS, que é a Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, a nossa alíquota seria de 3%, e o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, como ele é um produto à base de soja, ele não tem alíquota em cima do preço do produto, né? Além disso, queria evidenciar aqui que a gente não levou em conta o imposto de renda, né, o IR, e o CSLL, que é o Imposto Contribuição sobre o Lucro Líquido, porque eles são impostos que a depreciação é um redutor de base do cálculo do imposto de renda e também do CSLL. Então a gente acabou não levando em conta ele por não ter visto muito sobre essa questão de depreciação durante as aulas. Bom, levando em conta então os impostos, né, do ICMS, o PIS, CONFINS e o IPI e também a questão do lucro bruto, a gente chega no lucro líquido. E o lucro líquido se resulta em 61.067.814,62 reais. Com esse lucro, né, a gente tem um payback muito rápido, é um payback de 2 meses. Então, se a gente for ver, dá para perceber que é um negócio rentável, né, sendo que ele se paga muito rápido no custo de implementação. Bom, e para considerações finais, primeiro eu queria evidenciar essa questão do payback, né, que realmente 2 meses é um payback muito rápido, se for parar para pensar, pensando principalmente no custo de implementação de uma planta, né, e tudo mais. Além disso, queria evidenciar que teria ainda como reduzir alguns custos, como por exemplo a parte ali de fornecedores. A gente buscou muitos fornecedores, só que teve alguns problemas nessa busca. Que quando a gente foi fazer algumas cotações com alguns fornecedores, eles solicitavam um CNPJ para dar continuidade, por isso a gente não conseguia dar continuidade nisso. Então a gente acabou pegando muito dos fornecedores que estavam na internet, né? Muitos deles não eram do Brasil, eram da China, ou algo assim nesse sentido. Então, tendo em vista que, tendo um CNPJ, tendo como precificar e abaixar um pouco o preço ali dos nossos insumos por conta de ser compra em uma elevada quantidade, né? A gente ainda conseguiria reduzir mais essa parte de custos. E também queria trazer aqui uma evidência que é a questão do erro que a gente acaba ganhando com as estimativas do CAPEX, do OPEX, né? Ele é um erro que pode ser bem relevante, que pode sair ali desde erros de 20% até erros de 50%. Então, o máximo que a gente conseguiria, como foi mostrado no gráfico na aula, né, seria ficar aquela do Study Estimate, que seria ali um erro em torno de 30% com base nas estimativas que a gente fez para calcular tudo isso. Bom, pessoal, seria isso, né? Dá para perceber que seria um negócio rentável através das estimativas que a gente fez. E a gente espera que vocês gostem do nosso projeto. Obrigada!